E aí, pessoas, vamos falar então sobre a prova da UTF-PR. O que mudou de um vestibular para o outro, o que esperar e principalmente estratégias de prova, onde que você pode encontrar informações, como é que funciona aqueles pesos, porque eles podem te enganar. Então, já te convido a se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram e se você está vendo esse vídeo, te convido também a vir estar comigo nessa reta final, curso intensivo para suas provas, com provas resolvidas da UTF, aulas específicas para cada prova, enfim, revisão de física no geral e depois revisões ao vivo para cada uma das provas. Vai lá falar comigo no Instagram, fala que você viu por esse vídeo, que eu tenho uma oferta especial para te ajudar nesse fim de ano, beleza? Então, bora lá. Basicamente, quando você fala de um vestibular para outro, é importante tu ter uma noção que, por exemplo, literatura tem prova que cobra obra, tem prova que cobra movimento. Então você encontra essas informações lá no site da UTF, num arquivo chamado Guia do Candidato. Ó, vou te mostrar como é que faz para você achar ele. Ó, joguei aqui no Google Vestibular o TFPR, clicou ali em vestibular, você vai achar aqui, ó, Guia do Candidato. Aqui você vai ter um arquivo chamado conteúdo programático, tá? Aqui, ó, perdão, programa de provas. Ó. Nesse programa de provas, você vai abrir ele. E aqui você vai ter o que cada disciplina pode ou não cobrar. Para a grande maioria das disciplinas, cobra de tudo que você vê no ensino médio. É interessante você olhar então aqui na parte de literatura quais são as obras, tá? Que fala também sobre como funciona a tal da redação. Mas aqui em literatura você vê quais são as obras que eles vão cobrar. Apenas 3 obras, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas para esse ano. Coloquei ali vestibular 2026, porque você vai entrar no ano de 2026, vai fazer a prova agora no final de 2025. Nyong'in, do Oscar Nakasato, e a Felicidade Clandestina, lá da Clarice Lispector, beleza? Então, mudanças aí, né? Ou melhor, as escolhas dos livros de literatura. Lembrando que a gente teve mudança do número de questões. A principal mudança para essa prova é que teremos apenas 40 questões. 41 se a gente considerar a redação, tá? Então são 40 questões com uma redução do tempo de prova. A prova ela tem uma duração de 4 horas. Se você pensar que se dura ali 1 hora para fazer a redação, né, todo o processo da redação, de passar limpa, etc., sobram 3 horas para 40 questões. Fazendo a média, você tem ali uma média de 4 minutos e meio por questão, o que é um tempo até um pouco maior do que muitos dos vestibulares. Então, tempo, no geral, não é um fator que deveria dificultar a prova. Muita gente fala, putz, será que com isso então a prova vai aumentar de dificuldade? Sendo bem sincero, acredito que não. Tá? No máximo, questões mais trabalhosas, que é o modelo da prova já. Se você pega provas antigas da banca da UTF-PR, a gente chama de banca Funtef, tá? Pesquisa por essa banca, você encontra quais são provas que eles fizeram. Eles, nos últimos anos, fizeram muitas provas de alguns concursos públicos de algumas cidades do interior aqui do estado do Paraná, e até 2022, mais ou menos, se não me engano, 2021 ali, fizeram as provas do concurso do IFPR. E daí, com isso, para entrar no ensino superior lá do IFPR, e do ensino médio também. Então, você até, se for olhar as provas, ó, você percebe que tem aqui um certo padrão. Ó. Por exemplo, essa aqui é uma prova do IFPR, e você vê o padrão estético da prova. Essa aqui é uma prova de 2021, inclusive, tá? Deixo aqui na descrição um drive com todos esses arquivos que eu estou mostrando aqui para ajudar vocês. Então você percebe que né, o estilo das questões é muito parecido, pode até ser usado como aí simulado. Então eles fizeram aí as provas do IFPR. E se tu pegar o que foi a última prova, eu acho que tem o mesmo padrão. Então, qual que é o padrão de questões deles? Muitos itens de verdadeiro ou falso. Tem 1, 2, 3, lacunas, preencher, né? O que pode preencher. Então, é um tipo de questão que outras provas, quem compara, por exemplo, com a UFPR, sabe que não é tão comum para todas as disciplinas. Ó. Lacuna de verdadeiro, falso, true and false e tal, enfim. Então, a gente tem aqui uma prova com bastante texto, as questões aí de natureza, elas são bem contextualizadas, com historinha, gráficos para você poder fazer interpretação, tá? E você pode pegar até outros concursos, né? Nesse meio termo, ela fez concurso, por exemplo, aqui, ó, prova de psicólogo. Não adianta pegar uma prova dessa. Porque aqui no caso, ó, até tem questão de português que vale a pena, mas tem muita questão de lógica, informática, né? Coitado aqui, né? Dos matemáticos calculando os psicólogos calculando os pi aqui. Então a banca Funtef, ela ficou meio assim, meio parada por um tempo, agora está voltando ativa com seu próprio vestibular. E essa redução do número de questões fez com que, no geral, todas as disciplinas perdessem 2 questões. E só que olhar para essa tabela aqui, gente, não é assim, todavia interessante por quê? Pode parecer que, nossa, é só exatas, né? Então, humanas aqui, ó, história 2 questões, geografia 2 questões, literatura 2 questões só, nem vale a pena estudar. Cuidado, tá? Por quê? Porque a UTF-PR, diferente de outros vestibulares, ela vai pegar a nota dela e não vai dividir nas questões, ela divide nas disciplinas.
E tanto que você encontra lá no próprio site da UTF-PR, ó, aqui no caso, a gente foi na parte do guia do candidato. Se você for nesse guia rápido aqui, ó, aqui você encontra, em forma de quadrinhos, essa formulinha que eu coloquei, ó. Então aqui no final você encontra como calcular a nota. Tem algumas informações também que você encontra no edital. E para você acessar o edital, tu vai aqui ainda em vestibular, não mais aqui, né, em guia. Então você vai aqui agora em edital, edital de abertura do vestibular. Aqui você encontra muitas das informações importantes, né? Muito não, a maioria das informações importantes. Sendo que para vocês, a maioria delas estão aqui no final, onde ele coloca tanto o número de vagas dos cursos e a tabela de pesos, tá? Então, imagino que você deve ter dado uma olhada nisso, se não você pode acessar aqui. Quero falar um pouquinho sobre isso agora. Que é o seguinte, a tua nota final, ela é calculada por essa fórmula. E analisando essa fórmula, que na minha opinião até tem meio que um erro nela, tá? A gente consegue interpretar, mas é só de escrita, tá? Isso não vai influenciar. É o mesmo método de cálculo de nota dos últimos vestibulares. E como é que você se sabe ali, né? Você tem para ter uma noção quanto que deveria tirar. A gente pode utilizar como referência notas anteriores. Notas anteriores você até consegue encontrar, né? Se você salvou ali os arquivos, então você pega lá, por exemplo, um curso que teve no último vestibular de verão uma nota de corte de 560. Como é que você tira um 560? Né? Não é só somar todos os seus acertos. Então, basicamente, vai funcionar assim, ó. Dependendo do curso que você vai fazer, gente, os pesos mudam completamente, ó. Então, eu tirei print de alguns aqui, ó. Tudo isso está lá no anexo 2 daquele edital. Engenharia mecânica tem peso 4 para matemática, 2 para física, 2 para química e 2 para biologia. Quando você vê isso, parece que física, química e biologia vale igual, mas não é bem assim. A disciplina vale, mas as questões não. Uma questão de biologia vai valer mais que uma questão de química. Ah, mas os pesos estão iguais. Pois é. Então, veja que cada curso ele tem uma composição de pesos. Ó. Administração, matemática tem peso 3. De geografia e história, peso 2. Humanas aqui. Design, todo mundo tem peso 1. Letras, só redação tem peso 2 e aqui algumas humanas. Deixa eu até assumir aqui, ó. Algumas humanas. Física, tudo, a matemática e natureza tem peso 3. Então, cada curso tem a sua composição de pesos. Você encontra isso lá no anexo 2. Uma vez que você analisa a tua composição de pesos, como é que funciona para você analisar a sua nota? Porque não é simplesmente, acertei 5, multiplico por 4 ali e tal. É um pouquinho mais complicado que isso. Então, eu vou te ensinar a fazer isso aqui nesse vídeo e vou te dar aí vou te apresentar uma alternativa no final também. Antes, cuidado, quando você olha no edital, a redação vale 1.000. E como é que você pensa, pô, se a redação vale 1.000, como é que a nota de corte é 500? É porque a redação vai valer 1.000, então se você tirou 800, você vai ter que fazer uma regrinha de 3, tá? O modelo de redação da UTF é o mesmo modelo do Enem, as mesmas competências, proposta de intervenção, 200 para cada uma das competências. E como é que funciona? Embora fale lá que a redação vale 1.000, porque eu sei que eu fiz um outro vídeo, muita gente vai falar, Derek, você errou. Não, você não viu o vídeo até o final, cara. Então, ó, como é que funciona? Vou primeiro fazer a conta para design, por exemplo. Vou fazer para 2 cursos. Design eu peguei, porque ó, tudo tem peso 1. Então, design é um dos cursos que tudo tem peso 1. Se você gabaritar toda a prova, tirar 1.000 na redação, tu ganha 1.000 pontos. E como é que eu sei quanto vale cada disciplina? Basicamente, o que aquela fórmula, né, do cálculo da nota da UTF nos demonstra é, você vai ter que pegar lá na tabelinha de pesos do seu curso, gente, e somar todos os pesos. Então, se eu pegar aqui 1 para redação, 1 para matemática, 1 para física, somar esses pesos dá 11. Então, basicamente, o que a prova da UTF faz é, ela pega os 1.000 pontos da prova e divide em 11 pesos. Se você pegar 1.000 e dividir por 11, vale 90,9. Aqui eu coloquei arredondado, tá? Então, é como se cada peso vale 90,9. Como cada disciplina tem um peso, então vai 90,9 para redação, 90,9 para matemática e assim por diante. Cada disciplina dessa vai pegar aquela nota e vai valer 90,9. Então, a pessoa que tirou 1.000 na redação, na verdade, esse 1.000 se transforma em 90,9. A Derek, se eu tirei 500 na redação, se for design o caso, 500 na redação é metade da nota, ou seja, você tirou metade de 90,9. É uma regra de 3 que você tem que fazer. Gabaritei matemática. Se você gabaritou matemática, 90,9. Gabaritei história, 90,9. Todas as disciplinas têm o mesmo peso. Quer dizer que no total aquelas disciplinas têm o mesmo valor, 90,9. Porém, cada questão tem um valor diferente. Por quê? Lembra o número de questões que tinha na prova? Olha lá, vou até assumir rapidinho aqui, ó. Essa tabela ela tem um número de questões, então redação era uma só. Então, você tem que pegar agora, se cada disciplina tem o peso 1, tu vai dividir o valor que deu pelo número de questões. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar esses resultados, por exemplo. Ó. Então, a tua redação inteira vale 90,9. Matemática, como são 6 questões, é como se cada questão de matemática valesse 15,15.
Física são 6 questões, química são 6 questões, e olha aqui que acontece a mágica. Quando você olha lá na tabela que todas as disciplinas têm o mesmo peso, na verdade, gente, ó, disciplinas com poucas questões valem mais. Porque se você acertar 2 questões de história, como a disciplina de história vale 90 pontos e ela só tem 2 questões, acertando as 2 questões de história, cada uma vale 45 pontos. Agora, imagine que você acertou 2 de história e seu amigo acertou 2 de matemática. Você ganhou muito mais nota que ele. Porque acertando 2 de história nesse contexto, você gabaritou história e ganhou os 90 pontos. Teu amigo que acertou 2 de matemática, cada uma de matemática vale 15,15, então ele vai ganhar 30 pontos só. Por isso que a maneira de você fazer a composição da nota seria o seguinte. Daí você vai ter que pegar quantas disciplinas você acertou de matemática e multiplicar por 15,15. Quantas disciplinas você acertou de física? Por 15,15. E assim por diante. Daí com isso você vai somar tudo. Lembrando, Derek, eu tirei 800 na minha redação. Regra de 3. 1.000 pontos na redação vale 90,9. Então, 800 pontos vale X. Daí sim você vai saber quanto que tua nota de redação vai contribuir para o score final. Então, tecnicamente, cara, a redação não é tudo isso não, tá? Professora de redação que me desculpe. Por quê? Ó, você gabaritar a redação equivale, por exemplo, a acertar 2 questões de literatura para esse curso. Lógico, como a prova, gente, nesse ano tem poucas questões, daí entra algo que eu queria conversar com vocês. Uma prova com poucas questões, uma questão a menos ou a mais, cara, te joga muito na frente, cara. Olha aqui, ó, uma questão de história a mais, joga ela muito na frente. Então, na minha opinião, essa redução, né? Qual foi a minha análise quando eu vi pela fórmula, né? O antes e o depois. A redução das questões vai aumentar muitas das notas de corte. Quando eu digo muitas, dos cursos menos concorridos. Você tinha curso ali que tinha nota de corte, né, nos últimos vestibulares de 200. Então, agora, com certeza, como tem menos questões, cada questão vale mais. O cara que antes acertava 200, ele vai acertar agora, vai ter uma pontuação maior, tá? Então, eu teria ali uma pontuação maior. A princípio, é isso que eu imagino, de alguns cursos, tá? Quem já tinha uma nota de corte de 700 vai continuar por ali, mais ou menos, tá? Então, assim vai funcionar o cálculo de notas, por exemplo, um curso que tem tudo peso 1. Então, tu pode se perguntar, Derek, e o meu curso tem um peso diferente? Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Vou fazer a conta aqui para engenharia mecânica. Você vai somar todos os pesos. Então, matemática tem peso 4. Então, vai somar 1, mais 4, mais 2. Então, você vai pegar lá todos os pesos do seu curso e vai somar. Engenharia mecânica, a soma dos pesos é 17. Então, você vai ter que pegar agora todo o valor da prova, que é 1.000, e dividir por 17. Nesse caso, para a engenharia mecânica, né, os cursos têm essa composição de pesos. É como se cada peso valesse 58. Então, como redação para mecânica só tem um peso, então a prova inteira de redação vale 58. A mais em física que tem peso 2. Então ela vale 2 vezes isso daqui. É como se ela pegasse 2 pacotinhos de 58. E a prova de matemática, como tem peso 4, vai pegar 4 vezes isso. Então, ao invés agora da prova ficar dividida assim ó, igualmente, a gente vai ter essa divisão aqui, ó. Eu fiz proporcional mesmo, tá? Então agora, como assim, ó, você gabaritou redação, você ganha 58 pontos. Gabaritou matemática, como matemática tem peso 4, 235. Gabaritou física, química, biologia, ó, as 3 disciplinas têm peso 2, então elas valem agora equivalente a 2 daqueles pesos, né? Tá, mas ainda assim, olhar só para isso daqui não é a melhor análise. Cara, olhando para esse aqui, tu consegue me dizer qual que é a ordem de prioridade? Qual a melhor matéria? Qual é a matéria que vale mais? Qual que vem em segundo lugar, em terceiro? E ó, vai pegar muita gente desprevenido. Por quê? O certo agora é você pegar, então, quanto vale a disciplina e dividir pelo número de questões. Então, eu vou pegar, ó, matemática, que vale 235, e são 6 questões, e eu vou dividir 235 por 6. Então, para engenharia mecânica, cada questão de matemática vale 39 pontos. Para engenharia mecânica, cada questão de física, eu vou pegar 117 e dividir por 6. Química, 117 e dividir por 6. Olha a biologia. Também vale 117, mas como biologia tem menos questões, cada questão vale mais. Vou sumir aqui para você poder dar uma olhada de novo, ó. Então, tecnicamente, é melhor para engenharia mecânica, né? Se for olhar o valor por questão. A disciplina cujas questões têm mais importância na nota final é matemática. Então, quanto mais de matemática, melhor. Então, matemática, que realmente peso 4 ali influencia bastante, tá? Faz com que cada questão tenha 39,22. Daí, se tu compara o próximo, olha só que bizarro, cara. Não é física e matemática, o valor por questão. Embora a física, perdão, que física e química, né? Embora a física e química tenha 117 pontos na briga, ó, se você for olhar história, uma questão de história vale mais que uma questão de física. Porque história só tem 2. Então, acertando uma questão de história, você acertou metade da disciplina. Tá? Então, vamos lá. Basicamente, como é que a gente poderia pensar aqui? Ó? Eu colocaria em grau de prioridade, ó, pensando em acertos. E lembrando que tem os critérios de desempate. Né? Mas como a redação vai sempre dar um número quebrado, muito difícil empatar. Mas ainda assim. Ó.
Então, para engenharia mecânica, você tem acertos de matemática valendo bastante. Depois, acertos de biologia. Ó, depois geografia, história, literatura, filosofia e sociologia. Cada acerto valendo 29 pontos. Depois, sim, você vai ter física e química. Só que física e química, cada acerto vale 19. Só que você tem 6 no total. Tem muitos acertos valendo aí uma nota boa. E olha a importância, por exemplo, de português para engenharia mecânica. Cada acerto de português, quando você olha, né, história tem peso 1, português tem peso 1, é o mesmo peso. Não, ó, o número de acertos por disciplina é muito pouquinho, cara. Então, ó, por exemplo, você acertou 3 questões de português, não vale, ou melhor, né, 3 questões de português equivale a uma de história. Então, tá, tira print, é você que vai fazer engenharia mecânica ou qualquer outro curso que tenha essa composição. Então, entendeu qual que é a lógica que você tem que fazer? Você tem que pegar basicamente 1000 pontos, dividir pela soma dos pesos do seu curso. Daí, com isso, o valor que você encontrar, você vai multiplicar cada peso, né, por esse valor. Daí você vai achar quanto vale cada disciplina. Depois de fazer isso, tem que pegar o valor de cada disciplina e dividir pelo número de questões. Daí sim, você vai achar quanto vale cada questão. Bom, um pouquinho complicado para fazer esse tipo de conta, né? Para te ajudar, quem vier estudar comigo, lá na minha plataforma, né? Eu já tenho mais algumas coisinhas para te falar, mas eu tô aqui para ajudar. E caso você tenha interesse, você entra lá na minha plataforma, né? Vem falar comigo, tu vai ter o curso aqui da reta final e eu vou disponibilizar para você. Então você entra aqui, tem assistência, tem resoluções de prova, né? Enfim. Tem várias coisas para te ajudar nessa reta final, simulados, matemática básica, né, resoluções de provas antigas. E lá eu te apresento essa planilha. Essa planilha já faz as contas de maneira mais rápida. Então, se seleciona aqui o curso que você quer para o TFPR, vou colocar aqui, por exemplo, lá o curso que eu tinha apresentado, que era design. Então, ele já puxa aqui os pesos e você pode colocar, acertei aqui 2 de matemática, 2 de física, 4, né? Gabaritei biologia, ele já vai calculando aqui o seu score. Então aqui 2, 2, 2, 2, acertei 2 e tudo. Inclusive em redação você já coloca a tua nota, que por exemplo que eu tirei 750 em redação. Ele já faz aqui a própria regrinha de 3. E olha que legal, a tabela ela já puxa quanto foram as notas de corte dos últimos anos. Ó. Então isso aqui não é a nota de corte do Enem, é do próprio vestibular. Vou até assumir aqui rapidinho. Então, por exemplo, se esse curso aparecesse, se tivesse em outras cidades, iria aparecer, então só teve aqui em Curitiba. Esse número de candidatos por vaga foi do último vestibular. Então, ó, por exemplo, no 2023/2, 2024/1, né? O /2 é a prova de inverno, /1 é a prova de verão. Então, essas foram as últimas notas de corte. Não quer dizer que vai manter a mesma, tá, gente? Mas é uma boa maneira de você ter aqui uma estimativa. Então você consegue ver aqui a tua nota em comparação, né? Então você pode escolher aqui o curso, ele vai mostrando, tá? Para todas aqui, botou uma engenharia civil aqui, por exemplo, mostra todas as cidades que tem, como é que ficam as notas, beleza? Mas ó, falei que era o curso discutir várias coisas, né, aqui. Então, se você tiver interesse em ter acesso a esses materiais, né, chama de materiais premium, né, coloquei bastante arquivos aqui para ajudar você já, mas quer ter essas aulas com revisão específica aí de conteúdos de física e depois um bate-papo para a prova da UTF, vem falar comigo, chama lá no Insta para a gente conversar. E para a gente finalizar, algumas coisas que são bem importantes, que muita gente não se atentou, imagino eu. Que o vestibular da UTF, você pode se inscrever para 2 cursos. E aqui tudo que eu tirei é print do edital, tá? Então ele diz, é facultativo, tá? Podem se inscrever até 2 cursos, ó. Então a inscrição na segunda opção é facultativo. Você pensa, ué, você tem 2 opções, eu vou colocar 2 opções. Cuidado. Quando você coloca uma primeira e uma segunda opção, você vai tirar uma nota lá, por exemplo, 670. Essa foi a sua nota. Digamos que a nota de corte, né? Você pega a nota de corte, ela é calculada como? Basicamente, se são lá, para ampla concorrência, 15 vagas, eles vão pegar as 15 melhores notas. Quem tiver a nota de posição 15ª passa. Isso que é nota de corte, tá? Como calcula a sua nota, eu te mostrei. Para como é que eu sei a nota de corte? Tem que ver os 15 melhores, se são 15 vagas, por exemplo. Daí, digamos que para sua primeira opção, são 15 vagas, você ficou em 17º. Putz, então você ficou lá, são 15 vagas, você ficou de fora. Então você não seria convocado. Daí ela vai ver como é que você vai ficar na tua nota na segunda opção. Daí, digamos que na segunda opção você ficou em terceiro lugar de 5 vagas, ou seja, você entrou. Automaticamente você para de concorrer na tua primeira opção. Você tem a opção lá de se inscrever. Ah, mas é que eu queria muito esse aqui. Eu queria abrir mão desse curso. Então, por mim, se eu não pudesse ter passado, era até melhor. Pois é, então não se inscreva então para uma segunda opção, tá? E isso tá no edital, ó. Ele diz o seguinte, ó. O candidato será aprovado na primeira chamada em apenas uma das opções. Não tem como ser aprovado na primeira e na segunda. Se você tiver nota para passar nas duas, você passa só na primeira, tá?
Então, exclusivamente em sua primeira opção, caso tenha nota suficiente para tal. Então, se tu tiver nota para passar na primeira, tu passou. Já era, não vai concorrer na segunda. Daí, caso não tenha nota para passar na primeira, né, você vai tentar ser aprovado na segunda opção, caso tenha nota suficiente, caso fique lá no número de posições adequadas. O candidato que for convocado na primeira chamada, na primeira ou na segunda opção, então, ó, não é convocado nas próximas chamadas. Então, às vezes você quer muito, por exemplo, engenharia civil. Ah, mas na dúvida, vou botar lá uma engenharia mecânica na segunda opção. E às vezes você ficou na tampa ali para entrar na segunda chamada de engenharia civil, não vai poder concorrer, tá? Não vai poder concorrer. Então ele diz, ó, o candidato convocado para matrícula no curso selecionado na segunda opção, conforme lá o item 10.7, não fará parte da lista de espera para o curso na primeira opção. Mesmo que você, eu não vou entrar com a matrícula, então já era, você perde a chance de concorrer à segunda chamada, tá, gente? E daí aqui tem outra parte lá do edital. Os candidatos que não forem aprovados na primeira chamada em uma das opções de curso, que estarão, né, ou seja, não passou nem na primeira nem na segunda. Daí você vai estar automaticamente inscrito na lista de espera de ambas as opções. Tá? Ou seja, se você daí não for aprovado em nenhuma, daí você concorre nas duas. Então aqui só para você ter uma noção, tá? Esse aqui tirei lá do print da planilha. 2 cursos, por exemplo. Então você pega aqui o histórico de 2 cursos. Você pega a engenharia civil. Quanto foi a nota de corte, né, nos últimos anos, isso aqui para Curitiba, tá? Então aqui para Curitiba, 671, 686, 507, último vestibular de verão, 719. Então, no geral, o vestibular de verão, a nota de corte é alta, ó, 719. Ele compara com a engenharia elétrica manhã e tarde, tem o noturno, então manhã e tarde. Ó. Veja que, no geral, ela sempre é levemente menor, ó. Levemente menor, levemente menor, levemente menor. Não quer dizer que esse ano também será, mas é um bom critério para você utilizar, por exemplo. Se você quer muito engenharia civil, colocou como primeira opção e colocou esse aqui como segunda, pode ser que sua nota fique intermediária. Daí se não tem a nota para passar nesse, passa nesse. Então, às vezes, não compensa colocar um curso como segunda opção, se você quer muito esse. Ou ainda, se para você tanto faz eles, pô, então coloca aquele que é mais difícil como primeira, que daí, no geral, o curso que historicamente tem uma nota de corte menor, colocaria como segunda opção. Tá? Então, você pode usar essas estratégias. Essas notas de corte você encontra, né, em arquivos anteriores lá, que a UTF disponibilizava, beleza? Bom, com isso a gente tem aqui uma maneira de você interpretar, né, como é que funciona então as notas de corte, principalmente qual disciplina tem mais peso aí para sua prova. Sobre física, o que esperar da prova? Questões de verdadeiro ou falso com gráfico, tá? E questões que podem misturar ali numa mesma num mesmo item, né, numa mesma questão em si, mais de uma física. Dá para misturar ondulatória com elétrica, por exemplo, ondas eletromagnéticas, com a ideia ali de luz, né? Com a parte de ótica, por exemplo. Então a prova pode misturar uma calorimetria com termodinâmica, uma calorimetria com resistência, né? Com circuitos elétricos. Então espere por provas ali rápidas, de continha, e vai ter questão de teoria também. Qualquer dúvida, vem falar comigo, tô aqui para te ajudar. Se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo. Então, pessoas, aquele abraço. Tchau, tchau.